Boa tarde a todos. Neste momento, declaro abertos os trabalhos da audiência pública para análise e discussão do projeto de lei de número 034/2020, que estima a receita fixa e despesas do município de Nova Santa Rita para o exercício financeiro de 2021. O objetivo da presente audiência, atendendo o dispositivo da Lei Complementar 101/2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, é de ouvir entidades da sociedade civil e demais cidadãos quanto às demandas orçamento municipal para o ano de 2021. Este ano, em virtude da pandemia, não podemos contar com a presença de público, mas como obrigação do poder público em dar transparência para seus atos, esta reunião está sendo transmitida ao vivo, esperando que alcançamos uma boa parcela da população e poderão encaminhar propostas e sugestões que serão analisadas e discutidas pela Comissão de Finanças e Orçamento durante a tramitação do processo nesta Casa Legislativa. Estabelece a presente audiência o exercício da democracia na Câmara Municipal. Agradeço a presença do secretário, junto com os servidores da pasta da contabilidade, vereadores Rodrigo Aveiro, presidente da comissão, vereador Júlio. Passa a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Rodrigo Aveiro. Muito boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da casa, vereador Juscelino Rodrigues. Boa tarde ao vereador Júlio da Rádio, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal. Muito boa tarde a Daiane, a Luiz Fernando, ao pessoal da contabilidade. Então, essa audiência pública vem ao intuito, então, de encaminhar propostas, sugestões, vinda de diversos segmentos da nossa sociedade, que a gente possa estar fazendo alguma emenda aqui na Câmara para contribuir com a LDO de 2021. Eu, então, nesse momento, passo a palavra também aqui ao nosso colega e membro da comissão, Júlio da Rádio. Quero saudar aqui o presidente da casa, vereador Gugu, nosso presidente da comissão, vereador Pedal, o nosso secretário Luiz Fernando e aos funcionários da prefeitura que estão. Saudar a todos os funcionários da casa e as pessoas que estão nos assistindo. Uma boa tarde a todos. Passa a palavra ao secretário da Fazenda, senhor Luiz Fernando. Muito boa tarde, presidente Gugu, vereadores da comissão, os meus colegas da Daiane e ao contador Adriano, que estiveram mais presentes na elaboração da peça orçamentária 2021. Em nome da prefeita municipal Margarete Simon Ferretti, estamos, então, vindo hoje aqui para apresentar essa peça orçamentária, trazendo a receita prevista para 2021 e as despesas organizadas, então, no diálogo com as secretarias, que praticamente são os mesmos números que foram trazidos aqui na LDO. Foram apresentados a essa casa, foi aprovada e, dada a situação que a Assembleia Legislativa ainda não se posicionou quanto ao novo projeto do ICMS, que deve ser debatido aí nos próximos dias, inclusive está na pauta hoje, sendo discutido inclusive uma possível mudança de novo em relação ao projeto que o governador mandou para a Assembleia. Então, nós estamos na dependência daquela decisão para, se pudesse, ter um outro panorama. Então, não tendo havido decisão, nós mantivemos os mesmos valores que vinham sendo debatidos até a LDO. Os demais recursos
não víamos também condições de fazer alteração, portanto, em relação à receita, não muda praticamente nada ao apresentado e já aprovado aqui na LDO. Dessa forma, a despesa ela também se mantém praticamente inalterada, a não ser algumas mínimas questões de adequação na folha e algumas despesas previstas com recursos vinculados. Não há mudança em relação ao projeto já apresentado na LDO e aprovado por essa casa. Mas eu gostaria de chamar a atenção em algumas despesas que estamos prevendo, que é 1.700.000 na limpeza, mais de R$ 950.000 na Casa da Acolhida, que é uma despesa nova para essa cidade. Na verdade, se tinha uma despesa com esses serviços, mas de longe passava aos valores que estamos gastando em 2020 e também dos valores previstos para 2021. Também, por determinação da Justiça, se deixa 240.000 para adquirir, provavelmente aquela casa, está em debate em se comprar o terreno e comprar aquela casa onde hoje funciona esse serviço. Que a Justiça, no acordo que fez com a administração, ao dar uma outra finalidade para a Casa Amarela, que é conhecida, a Justiça nos manda, então, adquirir um espaço para que seja permanentemente disponibilizado esse serviço da cuidado com crianças na cidade. Queria chamar a atenção também para recursos de investimento em pavimentação. Estamos deixando R$ 1 milhão, deixando R$ 200.000 para uma contrapartida, no caso da construção do centro administrativo. A proposta orçamentária prevista, ela traz a busca de recursos através da venda de imobiliário próprio. No caso, que até hoje se dialogou, é da venda da parte alagada da Escola Fazenda. Então, está previsto 2 milhões nesse sentido. Foi necessário deixar em torno de 1,5 milhão para o pagamento de precatórios. Quero deixar meu alerta que o futuro dessa cidade vai ouvir falar ainda mais da palavra precatórios. Até o momento, a gente se assustava quando vinha 250, 330 mil por ano. Teve um ano 500 e poucos mil, que a prefeita Margarete todo ano cumpriu. Queria chamar a atenção que lá em 2013, quando a gente chegou aqui, lá pelo dia 10 de março, um juiz chamou a mim como secretário e ao doutor René como procurador para dizer: vocês têm até o final do mês para quitar os precatórios que estão vencidos. Pasmem a informação que a gente recebeu ali, que tinha pelo menos 3 anos de precatórios vencidos. Hoje, próximos dias, nós estaremos liquidando com os precatórios previstos para 2020, que ultrapassam os R$ 800 mil. Quando a gente recebeu o relatório que tinha que prever 760 mil para 2020, a gente se assustou e a prefeita perdeu mais uns cabelos normais que embranquearam, assim como nós todos estamos embranquecendo os nossos cabelos, não é, vereador Júlio? Então, eu acabo de dizer que tem mais de 1,5 milhão, 1.750.000, previstos para precatórios em 2021.
Então, por isso que eu quero fazer o alerta de que precatórios essa casa e essa cidade vai ter que discutir num próximo momento. Discutir, inclusive, os motivos para isso. E antes que alguém possa pensar e dizer, não, vocês foram inadimplentes, não cuidaram à risca dos processos, quero alertar que todos os processos que estamos prevendo para pagar em 2021, eles são muito anteriores ao processo da nossa chegada em 2013. Portanto, a prefeita Margarete, a equipe jurídica da cidade, tinha pouco a fazer em cima desses processos. Dos processos que o contador Adriano e a contadora Daiane tiveram que acessar agora há poucos dias, são os do pagamento de 2020, 98? São processos iniciados em 1998, que estamos pagando agora. Para vocês, então, terem uma ideia de quão longe é esse debate. E se eu estou dizendo que no ano que vem nós estamos prevendo 1.750.000, com certeza a conta seria maior. A gente não teve capacidade de deixar mais recursos. Então, quero chamar a atenção. A gente se assustava quando tinha 220, 250, 330 e ali pelos 500 e poucos mil, dos quais mais de 350 era para aquela família que perdeu 2 crianças num acidente numa escola, Então, naquele ano. Então, Newton Bierhardt, se eu não me engano, tem uma precatória de 1 milhão e pouco. Só ele. Como? Então, Newton Bierhardt, aquele do lixão lá, tem 1 milhão e pouco só. Pois é. Esse é um dos que Só ele tem teria que ser pago no ano que vem de mais de 1,5 milhão. Tá? Então, haja receita para pagar essas contas. Né? Mas, acima de tudo, ainda há alguns investimentos novos. Existem vários recursos vinculados, ainda vindo de Brasília, e também dos recursos de financiamento que a gente buscou. As obras que não forem finalizadas, elas têm garantia de orçamento para o ano que vem, tanto do recurso do Badesul e da Caixa, do Finisa e do Badesul, além de outros recursos de emendas parlamentares, que, se não forem concluídos até o final do ano, existe a contrapartida e os recursos previstos para o ano que vem garantidos. As obras, elas estão em andamento, temos a certeza de que deixaremos recursos em caixa para dar sustentação a essas obras em andamento. E, nesse sentido, com essas despesas que eu apresentei aqui, existem muitas outras, né? Iluminação pública, por exemplo, tem mais de 2 milhões previsto para pagamento da RGE e pagamento da terceirizada que faz a manutenção. Aliás, aqui cabe um pequeno detalhe. A iluminação pública, quando a gente chegou lá em 2013, nós arrecadávamos menos de R$200 mil por ano para uma despesa da RGE e, na época, Mercúrio, a empresa Mercúrio, de mais de 1 milhão. Hoje, essa despesa ela vai chegar ser em torno de 2 milhões e a nossa receita, só com fundo de iluminação, ela deve chegar em 1,5 milhão em 2020. Isso também é graças a um projeto aprovado para essa casa, onde eu, pessoalmente, só recebi 3 reclamações depois que esse projeto foi aprovado. Na verdade, eu considero, no máximo, 2 reclamações. E poderia dizer que dessas 2, se bem olhado a fundo, nem reclamação é. Uma das pessoas dizia que tinha que pagar iluminação pública e não tinha nenhum poste na frente da sua casa com lâmpada.
depois que eu falei para ele que a tese da iluminação pública não é pagar a conta da lâmpada ligada em frente da sua casa, e sim a disponibilidade de energia elétrica, de iluminação pública, em qualquer lugar da cidade onde essa pessoa transita à noite, ela entendeu. O segundo caso, depois a gente mandou um projeto de lei para essa casa e foi aprovada, que no caso das igrejas, nós estávamos cobrando o mesmo valor das indústrias ou do comércio. E daí a gente entendeu que realmente deveria ser considerado de forma diferente. Então, beneficiou todas as comunidades religiosas da cidade, que puderam, então, pagar um pouco menos do que pagavam. E o terceiro caso, a pessoa nos apresentou a tese de que tinha colocado energia solar e, portanto, ela não consumia energia da RGE e, portanto, não deveria pagar a iluminação pública. Era a tese desse contribuinte. Eu digo, tá, mas imagina se a senhora teve capacidade de fazer isso. Mas, provavelmente, 20% da população tem condições financeiras de colocar energia solar hoje, pelos valores que tem hoje. Quem vai pagar a conta da energia, da iluminação pública, a partir de uma decisão, se entendermos que a senhora está correta? Os mais pobres, que não vão ter condições de colocar energia solar tão cedo? Esse é o questionamento que eu deixei para essa contribuinte. Depois ela nunca mais voltou com o assunto. Então, são esses três casos que vieram para mim depois que nós aprovamos a atual lei da contribuição de iluminação pública. Nesse sentido, quero também deixar aqui para vocês a minha tese de que, para se fazer, tem que ter recurso. Para se fazer e ter recurso, tem que ter alguém que pague. Então, aumentar de 200 mil ao ano para 1,5 milhão a contribuição de iluminação pública, ela tem que ter coragem. Esse recurso que vai se deixar de usar do recurso livre para bancar aquela conta de iluminação pública, ela com certeza está sendo reaplicada em outros investimentos, entre os quais talvez o cuidado que essa cidade está tendo com as crianças que estão lá na Casa da Acolhida, ou antiga Casa Amarela, que hoje, então, é um produto que a cidade está oferecendo à sua população. Além de outros tantos serviços que a prefeita Margarete implantou nesses 8 anos. Da mesma forma, a taxa de coleta de lixo, nós não arrecadávamos 200 mil por ano, lá em 2012. 2020, entendíamos que era possível chegar perto de 1 milhão, se não tivesse havido a questão da pandemia, e que nos forçou, então, a postergar o IPTU. A taxa de lixo ela é arrecadada junto com o IPTU. Então, no ano que vem, eu apresentei antes a conta de 1.700.000 previsto só na limpeza, com a empresa Mujica. Lá em 2013, a gente gastou também em torno de 1 milhão. Portanto, se arrecadávamos 200 mil e gastávamos 1 milhão, e hoje nós vamos arrecadar 1 milhão para gastar 1.750.000, essa equação diminuiu. Para ter essa despesa qualificada, também precisa receita. Então, imagino que essa cidade vai ter que continuar dialogando sobre isso.
para ter bons serviços, tem que ter condições de pagar. Fico à disposição, não sei se os colegas têm mais alguma questão para apresentar. Fico à disposição, se alguém tiver dúvida, para a gente então esclarecer. Apenas acho que a gente só tem que dar uma relembrada nos valores mesmos da receita e da despesa ali, só para a gente ver o valor da LDO, né, para relembrar o pessoal. Então, a nossa receita total de 2020 fecha em 145 milhões, tá? Que é o mesmo valor que a gente também mostrou na LDO, sendo que a 2019 fechou em 155 milhões. Então, ou seja, a receita para o ano de 2021 ela vai diminuir. E claro que ela vai diminuir em torno de 6%, tá? Isso tudo em função da pandemia e também o que está um valor maior que agrega nisso é o valor do ICMS. A gente foi conservador, não aplicamos o valor que provavelmente vai mudar a reforma tributária no Rio Grande do Sul, mas a gente, como não tem a definição, a gente optou por ser conservador e fazer com o que está hoje. Tá? Então, um dos valores que vai diminuir ali na questão de recursos ordinários é o ICMS. E no restante, acho que bem isso que o secretário colocou, referente à despesa ali. Então, tudo, a gente não teve nenhuma mudança na questão da LDO para a LOA. Então, a gente fica à disposição dos questionamentos. Quero agradecer a presença do vereador Paulinho, que também chegou agora. Pergunto aos vereadores se há alguma pergunta. Talvez pertinente também ao orçamento, não querendo fugir da LDO, nem da LOA, mas como sugestão, eu estive no gabinete do deputado Lara, inclusive numa reunião, e eu queria que o município talvez utilizasse dessa ferramenta, que é uma parte do imposto de renda dos servidores públicos que pagam imposto de renda, assim como a casa legislativa das pessoas, dos vereadores. Isso é como sugestão, tá? Porque nós estamos falando em receita municipal. Que essa parte fosse direcionada e fosse fomentada essa ideia pelo executivo, porque há um desconhecimento, às vezes, da pessoa física e da pessoa jurídica, que a gente possa, parte desse imposto de renda, ser direcionado para as entidades filantrópicas existentes dentro do nosso município. Sendo assim, é essa a contribuição que eu quero dar. Fico, ao mesmo tempo, agradecido pela presença dos senhores e também fico um pouco preocupado com relação à receita do município, oriundo dessa epidemia, que a nossa receita o ano que vem vai baixar em torno de 6%. Isso é a minha contribuição, então, que eu dou para vocês, e fico realmente triste por ter essa notícia que vai baixar o nosso recurso no município. Muito obrigado por vocês terem esclarecido para nós. Eu tenho algumas dúvidas, até alguns questionamentos, mas antes de fazer esse meu questionamento, tem uma pergunta de um cidadão ali, perguntando se há uma previsão no orçamento do desconto do IPTU de 2021, se há alguma previsão. Na verdade, nós previmos os mesmos valores previstos para 2020, os mesmos 5,5 milhões.
Em tese, o valor de 5 milhões e meio, ele estava previsto em cima dos 15% de desconto que aplicamos do projeto de lei que veio para essa casa. No momento que a gente prevê o mesmo valor desse ano para o ano que vem, é possível que seja ampliado os 15%, porque tem a inflação no período. Então, como essa é uma decisão da nova gestão, deve ser prevista, deve discutir isso, existe lastro para se poder ampliar ou não. Pelo menos os 15% poderia trabalhar. Se a gente tivesse ampliado essa expectativa de receita, eu diria que complicaria. Mas como nós previmos o mesmo valor, pelo menos os 15% fica tranquilo em prever. Mas tem a probabilidade, já que, como a gente não teve desconto esse ano, existe uma probabilidade, até para colocar no projeto do plurianual do próximo gestor, dos 30%. Assim como foi em 2017, 2018. A tese do prefeito eleito é que volte os 30% de desconto. Então, é que a gente tem dificuldade de decidir qual a receita no IPTU, até porque o IPTU previsto para 2020, ele nem vai entrar todo em 2020, né? Então, ele já vai entrar uma boa parte só no ano que vem. Então, até o momento que eu tinha olhado ontem, nós arrecadamos 3 milhões, deixa eu ver exatamente aqui o valor, quer dizer, o valor mais exato possível, 3 milhões 785 mil dos 5 milhões e meio. Então, nós ainda temos 20 dias, uma parcela para entrar ainda em 2020. Né? Então, deve chegar em 4 milhões, no meu entender, 4 milhões e 200. O restante previsto para esse ano deve entrar em mais 3 parcelas, pelo menos no ano que vem, a partir da legislação que está hoje em vigor. Então, eu creio que abre o lastro para o prefeito eleito cumprir aquilo que tem dito até o momento, e ampliar novamente o desconto. Voltar para os 30% de desconto para o próximo ano, né? É bem verdade que a equipe que discutiu o georreferenciamento e a proposta de IPTU, ele apresentou para que o máximo de tempo possível, nas regras que existem, permanecesse o desconto máximo de 30%. Mas há 2 anos atrás se decidiu diminuir. Esse ano, por conta de várias questões, no final ficou a 0 o desconto. Né? Então, a equipe que tinha definido o modelo de IPTU trabalhava na hipótese de que devesse aplicar o desconto de 30% pelo máximo tempo possível, porque tinha aquela majoração anual da alíquota, né? Então, majora a alíquota, porém o desconto de 30% ocorrendo, ele não sente tanto efeito, principalmente para quem paga à vista, né? E é um bom pagador, e daí tinha a possibilidade de ampliar em mais 5% o desconto. Né? Então, dentro dessa previsão, já está também a queda, vamos dizer assim, que não é muito grande, da questão do gatilho, que vai ser votado amanhã. Isso? Vamos a algumas dúvidas aqui. O secretário, conforme o senhor passou aqui, anualmente a coleta de lixo, ela vem aumentando ano a ano. Então, acabou sendo que acabou não dando certo a questão da coleta seletiva, porque eu me lembro que quando a gente aprovou a questão da coleta seletiva na casa, e que vem anualmente dentro das nossas previsões, foi que praticamente ela se pagaria para o que a gente ia economizar na coleta de lixo. No fim, acabou não tendo essa economia. Mas a gente acaba ainda tendo no orçamento na LOA, LDO, a coleta seletiva, mas o contrato foi cancelado. Vocês têm alguma previsão de coleta seletiva para o próximo ano? Uma nova empresa ou algo? Pelo que Primeiro, eu não participei
desse diálogo de que a coleta seletiva diminuiria o contrato do lixo. Então, teria que chamar quem trouxe essa informação aqui para dar as explicações. Em tese, diminui aquela quantidade de resíduos que se entrega lá no caso, hoje, em São Leopoldo. Provavelmente esse valor seria maior se não tivesse havido a coleta seletiva. Porém, a coleta seletiva, até onde eu conheço a proposta, ela organizava aquela coleta informal, inclusive de disputa, que ocorria na cidade, onde esse pessoal que separa o papelão, a lata, o vidro, Enfim, reciclados. reciclados, literalmente, a maior parte das vezes, rasgava os sacos e dificultava, inclusive, o serviço da empresa operadora de lixo. Então, a minha tese, que eu conheço, é de que ela organizava essa coleta. Em verdade, eu desconheço quem trouxe a tese, que tinha essa tese estabelecida, que viesse a baixar. Baixa aquilo que se deixa de entregar lá em São Leopoldo, e como lá se paga a quantidade de material entregue lá, teria alguma baixa. Agora, a coleta em si não vai baixar, porque o caminhão percorre sempre a mesma quilometragem, precisa sempre as mesmas pessoas, né? Então, alguma baixa poderia ter. Quanto ao projeto, nesse momento ele está paralisado. Pelo que se sabe, o prefeito eleito ele tem uma proposta, mas eu não estou aqui sabendo qual a proposta específica que deve ser apresentada no futuro. Mas a previsão que a prefeita determinou é que se deixasse disponível o recurso que vinha se gastando para que a cidade possa continuar tendo esse serviço, já que ele foi fundamental. Pelo que a prefeita falou, o contrato foi rompido porque ele vinha sendo renovado até esse período. E a prefeita preferiu romper ele para deixar a nova administração dar continuidade ou, então, dar uma nova modelagem ao processo da coleta seletiva. Outro ponto aqui que chamou a atenção, quanto à questão do convênio que foi feito com Casa Acolhida. Também, quando feito, e me corrija se eu estiver errado, nós tínhamos uma despesa em torno de R$400 mil ano. E aí, quando foi feito a questão desse convênio, desse contrato aí, foi para que não tivesse essa despesa com deslocamento com crianças fora do município. E para o bem-estar dessas crianças, a gente está aqui dentro do município. Então, iria aumentar um pouco a despesa, mas teríamos as crianças do nosso município aqui. Só que acabou não acontecendo isso, acabou os juízes determinando, e nós temos ainda crianças aqui do município em outras casas acolhidas. Praticamente aumentou bastante, na verdade. Novamente, na verdade, os 400 mil que se gastava não era só com criança, era também com idosos. Sim, tem Drogadição, esse era um conjunto de despesas que tinha. Quanto à tese de que ia aumentar um pouco, novamente eu tenho que dizer que eu desconheço quem é que trouxe ela. Pelo que eu conheço desse assunto, sempre se disse que a Casa Amarela não tinha condições de abrigar, primeiro, porque tinha pouco espaço, e porque ia aumentar muito a despesa, porque tu tem que deixar condições 24 horas por dia, tanto de material, equipamento, alimentação e principalmente pessoas para cuidar. A despesa aumentar só com essas crianças que estão sendo atendidas em quase 1 milhão, quer dizer, a despesa prevista para o ano que vem é quase 1 milhão, e novamente, não conseguir atender, então, a quantidade de pessoas, isso, eu imagino que uma pessoa sensata que estivesse discutindo isso ia dizer, olha,
precisa de dinheiro para, de fato, aplicar um projeto desse tamanho. O custo com deslocamento, sim, ele é complicado, tem que ter motorista, tem que ter carro em condições, tem que sempre ter à disposição, porque ocorre alguma coisa com uma criança, alguém do município tem que ir lá longe, visitar. Então, mas essa despesa, com certeza, ela é bem menor do que o custo de manter uma casa da forma como temos feito hoje. Agora, Nova Santa Rita não é mais uma aldeia de, sei lá, você está aí 15 anos atrás, quantos mil habitantes tinha? 10 mil, 15 anos atrás? 20 anos, ano 2000, tinha quanto? 8 mil habitantes? Eu, com certeza, se tivesse havido o censo 2020, eu assinaria embaixo que vai ter mais de 40 mil habitantes. Então, esse serviço ele é absolutamente necessário para uma cidade de 40 mil habitantes. Tá? Eu particularmente acharia que não chegaria aos 40, né? Mas outro ponto, essa questão que você falou sobre a venda da escola fazenda. Hoje em arrendamento, se eu não me engano, é em torno de R$8.000. Não paga, acho que nem 20% dos aluguel. Então, o centro administrativo seria feito com essa venda de um pedaço ali da escola fazenda, é isso? Isso seria feito uma audiência pública, discutido com a sociedade, seria feito um leilão desse pedaço para essa previsão? Ou a previsão é feita conforme o metro quadrado daquela área? Como é que é feito? É só uma proposta que eu debati desde 2013, questionando as pessoas da cidade qual a finalidade pública de ter uma área onde é que é boa parte dela alagada. A minha tese que eu sempre trouxe é a parte alagada. Porque imaginemos daqui, sei lá, 20 anos, será possível produzir arroz naquela parte alagada? Com a proximidade dessa grande população que nós temos aqui na região metropolitana, onde talvez não possa mais ser usado veneno nenhum? Nós tivemos um caso de aplicação de veneno outro dia, né? Com Sim. aviões aqui, provavelmente foi nessas áreas, não estou dizendo que foi nessa área, mas provavelmente foi na redondeza. Eu imagino que com o debate da questão da ecologia, daqui a pouco não vai ter mais essa finalidade. Qual o motivo do município ter essa área alagada no futuro? Criação de rã, cascavel, urutu, o que mais poderia ser criado ali? Então, nesse sentido, eu trazia essa tese de que essa parte alagada pudesse ser revertida em algo mais benéfico para essa população. Eu gostaria de uma parte em cima da preocupação do vereador Gugu, que é realmente absorver isso, talvez com o centro administrativo. Mas eu tinha um projeto, inclusive junto do executivo, muitas reuniões nós fizemos para criarmos aqui um parque tecnológico com 28 empresas do IEITEC ligado ao CIMECAN, em Canoas. Fizemos muitas reuniões, não foram poucas. E a gente não conseguiu avançar, porque essas empresas elas queriam financiar e o empreendimento seria todo ele feito pela Abaco. A Escola Fazenda foi a última cartada que esse grupo de empresas deu para que nós fizéssemos, em cima de 58 a 60 hectares, na Escola Fazenda, um parque tecnológico. Porque o Rio Grande do Sul não tem certificação tecnológica. Se hoje nós entregarmos a Escola Fazenda, o senhor disse que é um lado muito alagado, a gente pode pegar como exemplo aonde vai sair o centro logístico de Canoas, que ali também era tudo alagado, e eles aterraram. Eu acho que o custo-benefício disso também tem que ser estudado, tem que ser pleiteada essa possibilidade,
para que a gente consiga agregar empregos para a cidade e a fomentar a economia do município através dos impostos que essas empresas vão gerar, porque um parque tecnológico ele é de grande importância para o estado do Rio Grande do Sul, e hoje eu tenho esse projeto desde 2013. A prefeita Margarete, Rodrigo Batistella tiveram em muitas reuniões comigo, inclusive foi apresentado esse projeto junto com a empresa Abaco. É um projeto lindo e que eu acho que podia ser utilizado dentro da Escola Fazenda. Isso é pensar no futuro da cidade. Agora, vender um patrimônio, tem que saber de que forma isso vai ser utilizado e de que forma vai ser feito. Então, a minha contribuição é essa, para que pensem nesse projeto. Geração de emprego, geração de certificação tecnológica para o estado do Rio Grande do Sul, que nós pagamos royalties, inclusive, para São Paulo, para certificar os produtos que estão desenvolvidos aqui no estado. Então, que se pense grande. Inclusive, o vereador Pedal teve numa das reuniões, tu vai lembrar, né? O vereador Jair também teve nessa reunião, lá em 2014 ou 2015, se não me falha a memória, apresentando o projeto. Então, eu gostaria que voltasse esse projeto para o município, para que nós pudéssemos criar renda em cima da Escola Fazenda, numa dessas matrículas, se for criado realmente. Em todo caso, ainda voltando ao questionamento do presidente, como é que será feito? Primeiro precisa definir tudo. Aquela área, ela não tinha documentos em nome do município por completo. Como hoje passa linha de transmissão em cima, linha da Petrobras, gasoduto, tudo isso precisa ser regularizado. A Petrobras estava delongando, ali no mês de março, possibilidade de conseguirmos achar a pessoa que assinasse a documentação da rede da Petrobras que tem ali por cima. A CE tem uma área aqui na frente que é da CE, eles querem doar ao município, então isso precisa ser regularizado ainda. Da parte da prefeita Margarete, quando isso estivesse tudo pronto, é lógico que seria debatido com a sociedade, debatido principalmente com essa casa. A gente vem apresentando no orçamento faz uns 3 anos, pelo menos, essa proposta. E eu me lembro que todo ano eu falo disso. Tá? Então, lógico, essa proposta pode não ser a que vai ser implementada no futuro. Até porque hoje tem investimentos novos chegando na cidade e que é possível, inclusive, algum empreendedor construir em forma de PPP em favor do município e ter algum ganho futuro através daquele projeto de lei da CCU. Assim como as câmeras de segurança foram implantadas, nós fizemos recentemente pavimentação ali na rua IP, dessa forma, né? Então, imagino que existem também outras possibilidades que a cidade tem que debater. Tá? É lógico, a parte usável com tranquilidade da Escola Fazenda jamais se pensou em usar para isso. Tá? Mas... Só para finalizar essa pauta aqui, secretário, hoje eu falo da minha preocupação da audiência pública, não só como político, mas como cidadão. Porque na época ainda do antigo prefeito, se eu não me engano, acho que foi na época do Chico Brandão, foi vendido o trecho ali embaixo, foi leiloado. Também se dizia que não tinha como utilizar aquilo ali, aquela parte ali embaixo, e acabou, hoje tem pessoas morando ali, então o município vendeu, leiloou aquele pedaço ali, e depois de alguns anos teve que praticamente pedir emprestado a cedência ali do terreno para se fazer o complexo de saúde. Então é importante deixar que
Eu acho a audiência pública e que a sociedade avalie isso, dê a sua opinião sobre isso, para que não seja um erro, né, mas sim um acerto de um todo referente a essa pauta. Temos outra pauta ali, a respeito de precatórias, e isso é uma falha, a gente já debateu na LDO, e isso foi uma falha minha, não do secretário, porque o secretário se colocou à disposição, e eu acabei não voltando lá, sobre, hoje se tem uma previsão de 1.600.000, né, mas a gente tem ali um documento do processo ali que chega a praticamente 7 milhões em precatórias, né. Então, eu não sei se o secretário concorda com isso ou tem alguma explicação sobre isso, mas eu ainda quero levar esse documento lá para nós conversarmos, para a gente poder entender um pouquinho, né, dessa precatória. O valor que a Justiça nos incumbiu de prever no orçamento 2021 é de 7.350.000. Mas a condição que nós tivemos de distribuição de recursos, somente foi possível deixar, acho que 1.750.000 a gente deixou. Por isso que eu alertei antes. Essa casa e a cidade vai ter que debater, no próximo período, esse pagamento de precatórios. E tentar entender o porquê que se chega a ter isso. O presidente mencionou só um precatório de mais de 1,5 milhão. Por que cargas d'água se chega a dever 1,5 milhão para uma pessoa só? No caso, é o lixão. Em algum momento, a cidade deve ter feito alguma coisa que não estava tão em acordo que a Justiça determinou que, em 2021, um cidadão tenha que receber 1,5 milhão de precatórios desse município. No caso, é a antiga área do lixão. Portanto, o município, em algum momento, fez um terreno, um lixão, e nem dono da área não era. Eu não sei os pormenores da decisão, nem como se chega a esse debate. Talvez tenha que trazer a PGM aqui, que conhece o processo mais a fundo, para... Mas a importância do debate. Hoje, nesse momento, são 7.350.000. Hoje, podendo termos mais ali na frente, e hoje a disponibilização do município para 2021 de 1.650.000. Exatamente. Foi isso. Se a Justiça mandar pagar tudo, provavelmente tem que tirar bastante recursos de outras frentes previstas, e eu não localizo em lugar nenhum. Eu mencionei antes 1 milhão para a pavimentação. Isso mal e mal vai dar para as contrapartidas dos recursos federais previstos, para algum aditivo que tenha que ser feito em cima dos dois financiamentos. Portanto, não há reserva em lugar nenhum para chegar em 7.350.000. Nós temos a É conclusão... lógico que nós temos, antes o vereador Paulinho trouxe surpresa a informação que nós vamos perder recursos para o ano que vem. Eu tenho sido uma pessoa que alerta há uns 2, 3 anos pelo menos, de que a cidade não vai continuar crescendo o ICMS da forma como crescia, depois do evento sinistro lá da Reiter, né? Onde nós perdemos uma empresa chamada Seara, que nos trazia 100 milhões de valor adicionado por ano. E hoje, 2021, nós ainda não chegamos no patamar que nós estávamos lá naquele momento. Mesmo com novas empresas chegando, né? Talvez com a Amazon agora, vai agilizar essa retomada do crescimento que o ICMS vinha tendo. Agora o ICMS, a maior parte das cidades, elas fazem as orações, os prefeitos fazem orações para Deus e os secretários da Fazenda também para os santos possíveis, quando mantém a mesma receita. E o ICMS, Nova Santa Rita, eu vinha alertando, que vinha crescendo todo ano, bem acima da média. Nós tivemos anos que aumentou 5 milhões.
No ano seguinte, 6 milhões. No ano seguinte, 3 milhões e meio. E eu venho alertando há uns 2, 3 anos que nós íamos estabilizar e de 2019 para 2020 nós vamos perder 2 milhões e meio. Se esse projeto não for aprovado, que a Assembleia está discutindo nesse momento de manter as alíquotas, 2021 nós não vamos arrecadar os 33 milhões e meio que nós vamos arrecadar em 2020. Portanto, vai perder mais ainda. Tá? Então, é necessário dialogar e buscar soluções. Tá? A nossa ideia é que esse precatório seja discutido com a Justiça, mostrar que nós pagamos. Quando era 250 mil, pagamos. Foi difícil, mas pagamos. Quando era 330 mil, foi difícil e foi pago. Quando foi 500 e pouco, foi difícil e foi pago. Esse ano era 760 e agora, quando vamos pagar, provavelmente vai passar de 850 mil. Vai ser difícil, mas pagamos. Não tem como buscar recursos de uma hora para outra para 7 milhões e meio quase. E o que são esses precatórios? Nós mencionamos o do lixão, né? Existe precatório ali que eu não sei até hoje do que é o motivo, mas uma boa parte dos processos previstos para o ano que vem são de servidores públicos que ganharam, por conta de algum motivo, na justiça o direito que não foi pago em suas épocas. E quero deixar claro, nenhum dos processos iniciou de 2013 para cá. Muito pouco a nossa PGM pôde fazer sobre esses processos. Tem servidor público que vai receber mais de 250 mil reais. Provavelmente por conta de insalubridade, a maior parte. Insalubridade que, há uns 3 anos atrás, veio uma empresa aqui e dizia: não tem necessidade de pagar insalubridade para isso e para aquilo. Deu um griteiro geral, mas hoje está aceito pela comunidade e pelos nossos servidores. Insalubridade, se tu deixa de ter o motivo da insalubridade, o pagador deixa de ter que pagar. E, portanto, não é um direito de ninguém receber por aquilo que não precisaria ser pago. Eu, lá em 2013, eu peguei um processo, ainda como secretário da administração, que eu fui por 3 meses e 4 dias, onde um colega servidor anexou várias fotos no processo, onde ele estava cheio de graxa no rosto, cheio de graxa nas mãos, cheio de graxa na roupa, alegando ter direito à insalubridade. E o cargo dele era de motorista. Eu digo, poxa, mas como é que ele conseguiu fazer isso? Eu tenho plena certeza, esse processo não evoluiu lá em 2013 para esse servidor ganhar a insalubridade. Talvez vários desses processos que nós estamos tendo que pagar hoje, vamos ter que pagar no futuro, tenham sido feitos de forma semelhante. Nem os nossos mecânicos em 2013 ou 2020 têm necessidade de estar engraxado como as fotos daquele motorista. Ou vocês conhecem alguma oficina hoje de qualidade onde os mecânicos se enchem de graxa como ocorria há 20, 30 anos atrás? Eu desconheço. Se eu entrar numa oficina suja, provavelmente eu só vou entrar e vou dizer tchau e vou procurar um outro lugar. Hoje em dia não tem mais essa necessidade. Então, talvez alguns processos que estamos pagando hoje, vamos pagar no que vem e vão ser pagos no futuro, eram de processos que, inclusive, nem deveriam ser pagos. Isso aí tem até que ser revisto, né? Até porque a gente tem mecânico, borracheiro e tudo no município, mas a gente acaba pagando tudo por fora, gasta mais de 1 milhão com terceirizadas em manutenção de veículo, né? Essa questão dos empréstimos, isso como ele vai ser, são 10 anos para pagamento, né? Sobre esses empréstimos, essas obras terão realmente que ser concluídas, né? Nós temos, acho que 1 ou 2 obras que são emendas parlamentares, que tem as contas partidas, mas os empréstimos ali, isso
Eu acho que o valor é menor ainda do que a gente pagava mensal quando aderiu ao município, em 2013. Porque além de pegar todas aquelas dívidas de licença-prêmio que se tinha e tudo mais, tinha algumas dívidas que a gente pagava, se eu não me engano, em INSS, alguma coisa que era um valor bem alto mensal, né? Que já foi colocado em dia todas essas questões. Lá em 2013, só de restos a pagar com saldo financeiro insuficiente, portanto, gastaram mais do que tinha dinheiro, foi R$ 1.510.000. Fora um conjunto de serviços e obras feitas que nem empenho tinham. Entre eles, a empresa Mercúrio, nós estávamos devendo mais de R$ 300.000 na época, e nem empenho tinha. Portanto, se tudo tivesse sido registrado, essa conta passaria tranquilamente dos 2 milhões na época. Para uma arrecadação de 55 da época. Outro questionamento, antes de fazer a pergunta do pessoal aqui. Isso é uma opinião, tá? Não é um questionamento, mas uma opinião sobre iluminação pública. Eu acho que, acredito eu, que nos próximos anos poderá baixar pelo menos as despesas com terceirizado de iluminação pública, porque durante os últimos anos aí, o que a gente viu muito, algumas ruas são trocadas ali os braços e as lâmpadas, que eram aquelas lâmpadas amarelas, 6 meses depois trocava para uma lâmpada um braço mais alto e com LED, alegando que iríamos diminuir, e foi gasto um valor bem significativo, né? E no fim não acontecia isso. Então ainda foi iluminado muitas ruas, sim, né? Mas ainda nessa parte de iluminação pública temos deixado, o investimento é alto, mas ainda temos deixado a desejar. Mas isso não é uma questão mais do governo, dialogar com o governo. Sobre a iluminação pública, os valores que nós gastamos hoje, os valores que eu mencionei antes que nós gastamos, eles foram impactados principalmente porque a RGE fez um georreferenciamento há uns 3 anos atrás de todos os postes que tem na cidade. Nós pagávamos R$ 38.000 por mês de iluminação pública para a RGE. Hoje, a nota que está vindo, ela está em torno de R$ 100.000. Senão, a arrecadação da iluminação pública, ela hoje estaria equilibrada com as duas empresas, tanto a manutenção como a iluminação. A probabilidade é dessa despesa da iluminação pública baixar ainda mais quando for feito o levantamento das lâmpadas de LED que estão sendo instaladas, que está mencionando, e a RGE entender essa quantidade e daí vai baixar. Em todo caso, isso tem que ser feito um trabalho constante de troca das lâmpadas para as mais econômicas, e a RGE tem que ficar sabendo aonde estão e quais são, para daí provavelmente baixar ainda mais. A Secretaria de Obras tem conhecimento desse processo que precisa ser feito. Senão, tu investe em um produto mais caro, que é o da lâmpada de LED, e não tem o retorno da diminuição dos custos lá com a empresa fornecedora de energia. Mas quanto assim, o meu questionamento não foi nem do valor da iluminação pública, mas o que eu quis dizer é que você pega uma Avenida Santa Rita Centro e tu troca hoje algumas lâmpadas, daqui a 6 meses você volta a trocar na mesma avenida, no mesmo centro, e depois de 6 meses tu volta a trocar, porque... Então são algumas coisas que, como eu disse, isso tem que conversar com... Se isso ocorreu, no mínimo houve falta de planejamento. Não deveria ocorrer isso, porque daí teve 2 serviços. Em tese, a energia, a LED, que ilumina mais e gasta menos, ela existe há mais tempo. O que pode ter ocorrido é o susto de fazer a aplicação de um recurso. O LED ele é mais caro, né? Mas eu não desconhecia, inclusive, que foi tão rápido assim essa troca, né? Talvez os 6 meses é apenas uma forma de expressar. Eu não acredito que em 6 meses a gente tenha feito 2 trocas de
de lâmpadas. Agora, se ocorreu, os gestores devem ter alguma explicação para isso. Temos uma pergunta aqui de um cidadão. Qual o valor destinado para a alocação de imóveis em 2021? Se eu não me engano, a gente gasta em torno de 56 mil? Isso? Previsão, eu não sei te dizer no momento. Até porque em cada secretaria que tem essa despesa, eles têm lá, dentro das dotações de serviços de terceiros, as suas previsões, né? Mas Dentro de cada rúbrica, de cada diretriz, tem um valor destinado à alocação, né? a ideia de um centro administrativo, essa cidade com 30 mil como está oficialmente, ou 40 mil que o presidente me questiona a existência, mas acho que vai ser perto de 50 mil habitantes, essa cidade já precisaria e poderia ter um centro administrativo para centralizar os serviços. A ideia é economizar isso. Né? Se gasta 50 mil hoje, quando nós chegamos era mais de 20 mil. Com certeza hoje temos mais serviços disponíveis para a população. Quando não existia a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde é que isso tudo estava dentro da Secretaria de Obras, com certeza não tinha nem os nossos técnicos capacidade de produzir como os nossos engenheiros hoje produzem, nesse novo ambiente, que é um lugar novo que está dentro dessa ampliação da despesa com aluguel. Nós temos vários espaços na área da saúde que não existiam até pouco tempo atrás. O prédio novo, onde é que está a secretaria, que está a farmácia, que tem vários serviços que estavam espalhados. Isso está sendo benéfico aos cidadãos quando conseguem, num lugar centralizado, ter mais serviços. Antes, para chegar na secretaria, tinha que estar em um prédio, na farmácia tinha que ir em outro prédio, tinha que ter alguma marcação de consulta, tinha que ir em outro prédio. Hoje tem vários serviços dentro do mesmo prédio. Talvez esse novo espaço aqui, centralizado, ele esteja custando mais caro do que os 3 prédios separados. Mas, aos contribuintes, aos cidadãos de Nova Santa Rita, eu entendo que está sendo mais benéfico esse novo espaço. Outra pergunta aqui. Qual o valor destinado para a saúde? Isso depende muito da arrecadação e tem aquele mínimo dos 15%, né? Mas hoje, em tese, o que tem na LOA assim, destinado? Olha, com certeza passa dos 15%. Com certeza, nós devemos gastar esse ano, 2020, em torno de 16%. Fora os recursos que vêm de fora, que não contabiliza dentro do percentual. Mas eu acredito que os recursos Covid, os recursos de emenda parlamentar que vêm, nada disso contabiliza nos 15%, que tu precisa aplicar. Por exemplo, essa semana chegou a confirmação da entrada de R$750 mil da emenda do deputado Marcon para a construção da unidade de saúde lá do Caju. Isso não entra dentro dos 15%. O que entra é apenas a contrapartida necessária, que eu acho que é 2% ou 5%, mais os valores que excederem aos R$750 mil, que daí tu tem que aplicar com recurso próprio. Eu acredito que a pergunta seja mais ou menos em valores, acho que a Daiane está calculando ali em torno. Basta olhar o que tem. Quantos milhões em torno? Claro que são previsões, né? Mas eu acho que ali no projeto, ali mesmo... E outro questionamento, já que estão vendo a questão de valores, como fica a questão do transporte público? Haverá dinheiro para os ônibus? Eu acho que tem uma previsão ali de 600 mil, né? Se eu não me engano. Só voltando, então, ali na questão da saúde, a gente está previsto, então, 19.077 mil. É isso que já está previsto em torno disso, dentro da LOA.
Isso dá mais de 15%. Sendo que o ASPES, os 15%, se não me engano, é um pouquinho mais de 12 milhões. Portanto, se 12 milhões significa 15%, 19 milhões passa tranquilamente de 20%. Porém, esse excedente, 7 milhões, são outros recursos que não contabiliza dentro do percentual necessário. Senão, se a regra fosse tu só precisa aplicar 15%, tu arrecada 1 milhão de recurso extra, e daí tu ia poder deixar de aplicar o recurso próprio nos 15%, daí tu no final não aplica 15%. E a outra pergunta é aquela a respeito do transporte público. Já há uma previsão em torno de 600 mil, e se eu não me engano o contrato dele se encerrou no dia 8 de dezembro, se não me falha a memória, e pelo jeito foi renovado. Pelo menos a gente não tem nada no portal. Mas vocês têm alguma ideia como é que vão funcionar essa questão do transporte? Se, porventura, o TCE já liberou a licitação, se vai ser feita licitação, se vai existir ainda, continuar existindo essas contrapartidas para charqueadense? Ou vocês não têm alguma informação quanto a isso? Possibilidade de rompimento, não creio que esteja sendo dialogado isso. Portanto, a continuidade do contrato vai continuar havendo. Desconheço se o tribunal já liberou a licitação. Enquanto tiver a pandemia, enquanto as pessoas não puderem circular tranquilamente, com certeza o município vai continuar pagando. Então, se na época que não tinha pandemia, não tinha clientes o suficiente para o contrato, imagina nessa época, né? A previsão realmente é de em torno de 600 mil reais que está previsto para o ano que vem. Se ele não for suficiente, nós trabalhamos com a lógica de que a vida ia continuar normal a partir do ano que vem. Mas, pelo andar da carruagem, pelo jeito, vai demorar um pouco mais. Portanto, essa despesa também deve ficar um tanto deficitária. Outro questionamento, a questão do artigo 7º ali, sobre aquele valor de porcentagem de 30% ali. O ano passado a gente fez uma emenda e diminuiu esse valor, e agora ele retornou, né, novamente com os 30%. Eu não sei qual é a probabilidade. A tese do governo é de que, como falei no ano passado, desde 2013, quando eu cheguei aqui, já era assim, e se nós perguntarmos para a Leila, que é a antecessora da Luciana, antecessora da Lisiane e antecessora do Adriano, que hoje está responsável pela elaboração do orçamento, se perguntar para a Leila, ela vai dizer, provavelmente, que faz mais de 15 anos que era 30%. Os 10% não foi uma catástrofe, porém, quem mais sofreu não foi a prefeita, se é que foi a prefeita que se quis atingir. Quem mais sofre é o servidor concursado ali na ponta, que recebe esse impacto de ter que produzir um bom tempo antes, com a argumentação, a tese do projeto de lei para mandar para cá, e às vezes até a gente se esquece que ele está aqui, e lá na ponta a população talvez está sofrendo com a necessidade de aguardar essa autorização da Câmara. 10% numa administração evoluída, eu entendo que vai tranquilo. Mas em Nova Santa Rita, se não fosse a Leila, duvido que essa cidade tenha chegado aonde chegou. Mas ela também tinha capacidade de resolver um monte de problemas, porque tinha 30% para poder suplementar. Nossos colegas lá nas pontas, muitas vezes, não têm noção do que significa a necessidade de planejamento. Nós acabamos de falar que talvez 600 mil reais não seja suficiente para pagar a conta dos ônibus. Se tiver que precisar mais, eu tendo possibilidade de suplementar 30% ou 20%, fica fácil. Agora, nos 10%, provavelmente não vai ser.
Se no ano que vem meus substitutos receberem a ordem do juiz de que tem que pagar no ano 7.350.000, vai ter capacidade de resolver rápido? Às vezes o juiz decreta o bloqueio de contas e daí cai lá com uma bomba e tem que resolver. Além de ter que procurar recurso para suplementar, tem que daí produzir o projeto de lei, vir dialogar com vocês aqui e, às vezes, como ocorreu, num dos casos, vocês não aprovaram. Porém, a despesa, muitas vezes, ela não tem como deixar de acontecer. Então, a nossa tese, por determinação minha, é continuar a vida de Nova Santa Rita como ela sempre teve. Agora, se vocês entenderem que é demais, essa casa deve ser soberana nesse sentido. Acredito que esse artigo ainda vai ser debatido, né? E como o senhor mesmo disse, nós não somos mais uma aldeia, nós temos que evoluir em algumas coisas, né? Então, de repente, alguma coisa que era feita lá atrás, talvez está na hora de nós rever, né? Foi como o primeiro ano que foi revisto, mas eu acredito que ainda será debatido. Tem mais alguma pergunta? Não? Da minha parte, eu acho que seria isso, né? Eu não sei se os vereadores têm mais alguma pergunta, e daí eu passo a palavra para o presidente da comissão, né? Não sei se ele tem mais alguma. Eu em cima do questionamento sobre o transporte público, isso é uma constante, e aqui no Face tem perguntas questionando sobre isso. Eu sei que talvez fuja um pouco da alçada do secretário, mas a pergunta também é pertinente, secretário. Tem alguma alternativa, estão pensando em alguma alternativa do transporte público do município para terminar com esse subsídio astronômico, essa dívida? Ela é uma dívida já que cresceu bastante. E isso aí, tem alguma coisa assim que o secretário possa nos informar? A população está preocupada e nós também, gestores, também estamos preocupados com relação a isso. Bom, o secretário da Fazenda, no máximo, é convidado a opinar e dizer, sim, vou ter que dar um jeito e pagar. Mas a minha tese, eu falei antes, dei alguns exemplos. A gente pode fazer tendo condições. Portanto, às vezes tem que arrecadar mais para poder pagar o serviço bem feito. Quando se veio com a história do transporte público, eu dizia, essa conta vai ser cara. Ela vai ser cara porque, inclusive, eu já devo ter usado esse exemplo uma vez, que em Nova Santa Rita a gente gasta 1 milhão para construir uma rua de, sei lá, 800 metros, 1.000 metros, e são pouquíssimas pessoas beneficiadas. Basta vocês olharem no Facebook da Prefeitura, quando se anuncia um investimento de uma pavimentação, de 50 pessoas que lá se pronunciam, 3 são para elogiar, 45 para reclamar da sua rua que não está tendo o mesmo benefício. E mais 2 colocam lenha na fogueira porque querem ver a coisa pegar fogo. Acho que fechou os 50, né? Por que isso? Porque a cidade é muito grande. E essa é a minha tese desde o início, que essa conta vai ficar cara, eu dizia. Ela pode ser cara para o contribuinte, que quer o serviço. Eles detestavam a ideia de ter que andar com a Via Nova. Vocês conhecem esse debate? Parece que chovia dentro dos ônibus, inclusive. Portanto, ter um ônibus de qualidade vai custar mais caro. Querem ar-condicionado, inclusive? Vai custar mais caro. Aliás, a reclamação hoje é que em Nova Santa Rita já é mais caro que nos outros municípios.
Mas não é mais caro porque a prefeita quer ou porque o secretário que conduz esse assunto quer. Porque essa é a realidade da cidade. Quantas vezes vocês viram um ônibus andar pela cidade com no máximo o motorista e o cobrador e mais uns 3 passageiros sentados dentro? Essa conta não tem como fechar em ser barato. Ou para o passageiro, que paga a conta, normalmente, ou para alguém que vai pagar. E não é a prefeita que vai pagar, é o povo de Nova Santa Rita que está pagando. Talvez foi superdimensionado a quantidade de linhas que tinha, mas vocês são testemunhas que havia um gretedo porque em tal horário não tinha ônibus, tal horário não tinha ônibus, tal horário não tinha ônibus. Portanto, para fechar todos os horários, tem que ter linhas. Então, como era um teste para se também entender esse processo, falhas são possíveis de ter ocorrido. Agora, nesse momento da pandemia, a maior parte dos municípios que têm o transporte público ou já estão pagando ou vão ter que pagar. E se não pagar, vai para a justiça e vai ser um precatório bem grande no futuro. Essa situação. E já que nós mencionamos de precatórios sobre erros do passado, se não pagar hoje e a empresa atestar que está quites com a municipalidade, é bem provável que a justiça vai dizer, em 2020 teve uma pandemia que os prefeitos, o governador mandou todo mundo ficar em casa. Mesmo que o presidente da República dissesse que podia sair para a rua, as pessoas sensatas ficaram em casa o máximo tempo possível. Portanto, se a empresa tinha uma concessão para, inclusive, ter lucro, ela tendo prejuízo, alguém tem que pagar a conta. E quem tem que pagar a conta não é o secretário da Fazenda, nem a prefeita municipal. Quem paga a conta é o povo. Se há essa preocupação hoje na cidade, alguém tem que pagar essa conta. E eu volto a dar o exemplo da pavimentação que eu já dei uma outra vez. Se não me engano, é a Rua Princesa Isabel, lá no Morretes. Gastamos quase 1 milhão naquela rua. Eu duvido que 95% da população de Nova Santa Rita conheça essa rua onde é que investimos em torno de 1 milhão para pavimentar. A não ser pessoas, a não ser pessoas que entraram no ônibus aqui e para chegar no final da linha tinha que passar por lá, se é que não dormiu durante o trajeto, eu acho que não conhecem aquele investimento. A quantidade de casas que existia na época lá naquela rua, em muitos municípios não investem R$ 1 milhão para pavimentar. Lógico, não foi uma invenção da prefeita pavimentar aquela rua. Estou apenas usando ela como exemplo. Poderia dar o exemplo de várias outras. A 11 de abril, por exemplo, onde é que tinha bastante casas, também tinha vários espaços sem casas naquela rua. Tá? Então, a cidade é muito grande. Tu tem que deslocar um veículo com um motorista que tem um dissídio que diz quanto é que ele deve ganhar, que tem cobrador, que tem pneu, que tem óleo, tem outros combustíveis que têm que ser previstos, a cada quilômetro tem o seu custo. A mesma história da coleta de lixo. Imagina se nós decidíssemos ampliar para 4 vezes por semana a coleta em toda a cidade. Quanto que seria o preço que Nova Santa Rita pagaria por essa despesa? Hoje, a maior parte da cidade é atendida por 2 vezes. Aqui no centro, são 6 vezes, em algumas regiões. E nós gastamos em torno de quase 2 milhões. Imagina se dobrar essa quantidade de coleta.
E não vai demorar muito, a cidade vai requisitar isso. Ou pelo menos colocar mais uma vez na semana. Coleta seletiva, ela é absolutamente necessária para os dias atuais. Ela também deveria ser coberta da população. Na verdade, o que a prefeita Margarete quis com esse contrato é fazer uma experiência. Por certo, nós já devíamos estar cobrando da população, nas regiões onde é que houve essa despesa, que ela devolvesse pelo serviço prestado. Então, a ideia de romper nesse momento, já que o contrato tinha vencido 2 anos, é que a nova administração dialogue com a comunidade e decida também o que fazer. Então, a despesa do transporte público, alguém tem que pagar. Hoje é o povo de Nova Santa Rita que está pagando. Agora, devolver apenas aos passageiros a necessidade dessa despesa, eu acho que também é injusto. O que poderia ter sido feito diferente é que a Via Nova não pegasse o povo daqui, mas daí envolve a Metroplan, onde também não continuou dialogando conosco, até onde eu sei desse processo. A ideia era que apenas essa empresa nova pudesse fazer a coleta dos passageiros aqui. Então, foi um período de aprendizado e que ali na frente, imagino, tendo a licitação e uma empresa assumindo de que com o preço que aplicar vai poder resolver suas despesas, é lógico, precisa ter as pessoas usando. Hoje em dia, com Uber, agora tem até ônibus Uber, né? Para viagem, sim. Viu uma propaganda outro dia de um ex-presidiário fazendo propaganda de ônibus Uber, pelo jeito não vai ter só mais moto e vai ter carro simples de Uber. Daqui a pouco não vai mais ter esse serviço como se conhece hoje de transporte coletivo nos municípios. Então, Porto Alegre está nesse debate, Novo Hamburgo aqui na região está nesse debate. A empresa Wendling, que tem sede em Dois Irmãos, praticamente foi à falência, e o debate lá na cidade, na região onde é que eles atendem, é de que os municípios têm que ressarcir. Estância Velha e Ivoti, que tem a Socaltur, está nesse mesmo debate, pelo que eu vejo aqui na região. Então, é um debate que precisa ser feito, precisa ser avançado e decidir quem paga. Eu vejo que o debate da campanha em Porto Alegre dizia que no centro não precisava, que o Uber resolvia. Mas e as pessoas que moram na Restinga e mais distante, como é que eles resolvem? Pagam mais caro? Eu lembro que até o prefeito Marquesan apresentava essa situação na defesa das suas propostas. Minha opinião particular a respeito do transporte público, para mim, já está falido há algum tempo já. E essa questão do transporte público a gente debate há 4 anos e não chegou num consenso ainda disso. Todos pagam, inclusive, se for parar e botar na caneta, até um empresário lá em Porto Alegre paga a conta do transporte público aqui. Porque no momento que ele contrata um trabalhador aqui e que aumenta o valor do transporte, ele paga por isso também. A passagem do escolar, no momento que aumenta a passagem do municipal, também passa a aumentar para ele. E eu acho que vários questionamentos do cidadão é que tem uma empresa Via Nova, por mais ruim que seja, mas tem um valor da passagem e cobra esse valor para atravessar o município e levar a Canoas com um cobrador de ônibus, né? E a nova empresa não tendo cobrador de ônibus, né? E ainda tem um valor mais caro. Mas isso é um debate que, como eu disse, já faz 4 anos que a gente conversa, vai no Ministério Público, questiona o Executivo e não vai ser na nossa reunião da LOA, na nossa audiência pública, que a gente vai chegar na solução. Era mais para esclarecimento da população que acompanha. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, mais alguma demanda?
Eu acredito que o intuito dessa audiência aqui foi concluído. Foi aberto às pessoas para estar participando, colocando suas sugestões, ideias. Tiremos muitas dúvidas. Quero agradecer aqui o pessoal do Executivo, da parte de Finanças do município, ao Adriano, a Daiane, ao secretário Luiz Fernando. Agradecer o pessoal da nossa comissão aqui da Casa, da Câmara, aos funcionários aqui presentes hoje, a ti, presidente da Câmara, Gugu. E da minha parte era isso. Eu quero agradecer, tá? Muito obrigado. Quero aqui agradecer a presença dos vereadores, agradecer a presença do secretário, dos servidores. Quero deixar registrada as mais de 20 pessoas que acompanharam e fizeram pergunta. Estou há 4 anos na casa. Essas audiências são feitas anualmente. E que eu me lembre particularmente, o máximo que tivemos de pessoas acompanhando nas nossas reuniões abertas ao público não chegou, acho que no maior foi 4 pessoas. Então, hoje, já ter mais de 20 pessoas, termos perguntas, isso eu acho que já estamos evoluindo, né? Essa questão da transmissão ao vivo, isso veio favorecer até para a comunidade acompanhar um pouco mais, né? Então, aqui eu acho que isso vem a somar para um debate lá na frente. Então, não sei se o secretário ou os servidores têm mais alguma coisa para concluir. Eu queria finalizar, que provavelmente essa foi minha última estada aqui nessa casa, a não ser que a Câmara me acione nos próximos dias para alguma demanda. Quero agradecer também a esse período que estive vindo representar a prefeita Margarete e meus colegas. Para mim, fechou um ciclo. São 8 anos de muito aprendizado e também dedicação a tentar fazer o máximo por essa cidade. Quero me deixar à disposição também, se for necessário no futuro prestar algum esclarecimento, basta nos chamar, que a gente estará disposto a contribuir. Quero agradecer, secretário, aos 8 anos de trabalho prestado ao município. Quero lhe desejar sucesso. E foi um prazer, nesses 8 anos, trabalhar, acompanhar. Eu me lembro que, quando comecei a trabalhar ali, as pessoas me diziam assim, é complicado um pouco dialogar com o Luiz Fernando, e algumas pessoas tinham um pouco de receio. Mas eu acredito que, pelo menos da minha parte, nunca tivemos problemas, muito pelo contrário, tivemos longos debates dentro de um campo de ideias onde a soma e o desejo comum de melhoria para um todo sempre prevaleceu. E o respeito, também muito importante, né? Então, da minha parte, eu fico muito agradecido e desejo sucesso. Neste momento, damos por encerrados os trabalhos da audiência pública e desejo uma boa tarde, uma boa semana a todos. Meu muito obrigado.